Fala pessoal, vamos fazer um vídeo aqui de final de semana, né? A internet estava ruim, só voltou pouco tempo aí, algumas horinhas aí atrás, aí fazendo agora o vídeo nesse paraíso ativo, já mandei para vocês. Vamos começar aqui com a Mar, tá? No gráfico diário, fez uma correçãozinha aí para média de 9, né? Média de 21, desculpa. E essa semana mesmo, né? Semana passada rompeu, tá? Mas ainda não andou. Então volume caindo, né? Nessa correção. Então, relativamente interessante, né? Então tem tipo um canalzinho aqui também, se você quiser colocar um canal, tá? Tem um canal aqui de alta, então tá interessante no gráfico diário, tá? No semanal tem a média de 200 que está tentando segurar esse papel, tá? Tentando segurar. Então perdendo a mínima dessa semana que passou também é uma entrada de venda no semanal, então tem que tomar muito cuidado com a Mar, tá? Não pode deixar perder essa região aqui se você estiver posicionado, 7,25 para baixo, tá? E nos 60 minutos tem tipo um triângulo, né? Um canal, um triângulo, um estreitamento, para falar a verdade. Então fica de olho nessa região, nessa média de 200, né? No gráfico de 60 minutos, tá? E o gráfico mais interessante aí mesmo é o diário, para ficar de olho, tá? Não é uma entrada clássica, perfeita, mas vale a pena a gente dar uma analisada, uma acompanhada aí nesse papel que pode dar uma entrada interessante. BRDT também, né? Correção, mesmo bem parecido com a Mar, né? Correção para a média de 9, tá? Aqui bem interessante. Caso venha romper a máxima aí dessas últimas semanas, o stop é bem aqui embaixo, tá? R$20,49 pelo menos. Então tem que ver aí a questão do gerenciamento de risco, né? E bem tranquilo, tá? No gráfico diário tem isso. No gráfico, nos 60 minutos, eu acho que tem um triângulo, é isso aí, tem um triângulozinho, tá? Para esse rompimento aí, se rompe para cima. O grande problema desse papel no semanal também, tá? Assim como a Mar, né? Faz uma correção para média de 9, se perder a mínima vai entrar venda. Então tem que saber que tem que sair aí mesmo antes de executar essa venda aí, ativar essa venda no semanal, tá? Lógico que a gente tem que observar tudo isso. Bota stop naquela região ali de venda, ou então aqui na mínima dessa correção, que deve acabar caindo bem próximo, tá? Dois papéis aí do setor de shopping, muito tempo, né, que não tem entrado no setor de shopping, mas muito mesmo. Nessa correçãozinha aqui, tá, ele tá tentando fazer topos e fundos ascendentes, claro que numa tendência ainda de lateral, tá, não tem tendência definida, então é uma entrada também difícil, mas, né, tá fazendo topos e fundos ascendentes aqui e fez uma correção para média de 9, então, por enquanto tá bem tranquilo, né, bem calmo essa movimentação. Então vamos ver se ele vai romper máximos ou vai dar uma corrigidinha a mais, né? Mas vai respeitar essa região de médias e topo anterior, tá? Isso é importante. Mas eu fiquei interessado porque tanto o BR Malls quanto o Iguatemi estão exatamente com a mesma movimentação, tá? Então um setor, né? Dois ativos do mesmo setor estão confirmando meio que essa intenção, caso os dois venham a romper, tá bom? Lembrando também que os dois no semanal, né? Jogou essa média de 9 aí um pouquinho para cima, tá? Feio por causa do pavio, mas a gente viu que foi correção no gráfico diário, então pode-se considerar aí esse pavio aquela correção que a gente vai acabar entrando se ativar, né? Então tem isso no semanal, mas tá um pouquinho fraco por causa do pavio, mas no diário é o motivo da nossa entrada nesse caso, tá bom? Nos 60 minutos tem que tomar cuidado também, porque pode estar, né, corrigindo para a média de 9 para cair. Lógico que você não vai ficar nessa operação caso venha perder R$ 9,35 para baixo, porque é um pivô de baixo no gráfico de 60 minutos e acaba perdendo a mínima no gráfico diário, tá bom? Que seria a nossa saída mesmo, tá? Falar agora de C&A. C&A também, né, uma correçãozinha aí bonita para a média aí de 21, tá? Tentando sair de uma lateralização, então todo cuidado é pouco, sempre, né? Seu stop ficaria aqui embaixo, nessa região de R$12,17 para baixo, tá? No gráfico diário tá isso, tá tentando sair de uma lateralização, né? Lateralizou, rompe, lateraliza de novo, vai tentar romper. Então a gente tá tentando pegar tipo essa correçãozinha aqui que ele fez, ó. Então a gente tá falando aí fez até uma alta de 28%, por isso que ele lateraliza por bastante tempo. Vamos ver agora o que ele vai fazer, tá? Deixei até um alarme aí rompendo, essa região aí vai ficar interessante, tá? No semanal ele está corrigindo também para média de 9, isso aí, corrigindo para média de 9, aqui eu dei um toque na média de 9, então ele ganhou força, então por enquanto bem tranquilo também, né, no semanal. Se nos 60 minutos eu acho que também tem alguma coisa, deixa eu ver aqui. Nos 60 minutos, tem, assim, se caso vier a fazer uma pequena correção no gráfico de 60 minutos, ele pode até caracterizar o quê? Um ombro, cabeça, ombro invertido de final de tendência aqui, ó, tá? Se ele fizer uma correção para a média de 21 que está passando aqui, e depois ele romper, fica um ombro, cabeça, ombro invertido clássico, tá? Então fica de olho para acompanhar essa movimentação também, bem bonitinho, né? Cirela tem correção no gráfico diário só, tá? Uma correção para média de 9, tá bom?
A correçãozinha aí bem legal, né? Bem legal, rompe, né? Mais ou menos, né? Mas tá bonitinha. Deu entrada semana passada, então semanal, né? Tá bonitinha também. Deu entrada no semanal, a gente provavelmente já vimos essa operação aqui. Mas está dando uma possível nova entrada pelo gráfico diário, né? Vamos acompanhar porque setor, né? Esse setor tá difícil, né? O setor tá um pouquinho difícil, vamos ver se ele dá uma entrada interessante agora. No mensal também foi legal, né? Olha no mensal. Gráfico mensal, né? Bem longo. Então ele ativou uma entrada no gráfico mensal. Ficar de olho nesse rompimento desse pivô aqui no gráfico mensal. Aí o negócio fica sério aí, né? Vai até 30 ou 33 reais o objetivo desse papel, tá? Então, bonitinho. Depois desse tem Lopes Brasil, tá? Tem essa triangulação aí, ó, que ainda não acabou. Então fica de olho nessa triangulação, tá bem interessante. Corrigiu para a média de 21, apesar de ser uma média embolada, tá? Rompendo a máxima desse candle, ele vai romper a média de 200, vai respeitar a média de 21, que tá bem reta, tá bom? E também vai estar bem pertinho do fundo aí desse triângulo ou desse LTA. Então existe toda uma expectativa pelo menos para bater aí essa região de R$6, né? E já dá para mitigar muito o risco e ficar nessa expectativa desse rompimento aí desse triângulo, tá? Tá bem interessante. Lopes Brasil. Vamos ver agora o próximo, Lojas Renner. Lojas Renner também, né? Uma correçãozinha aí para o suporte e para as médias, né? Tenta romper uma região importante, né? Fez tipo um fundo duplo, tá fazendo como se fosse um pullback para a região da resistência, que agora virou suporte, né? Então tá bem interessante, vamos ver se ele vai romper máximas aí desses últimos dias e entrar volume, tá? Entrar volume. Então a gente tá falando aí de uma possível, pelo menos uma alta aí de 5% e o risco aí de 3%. Então dá para fazer a nossa parcial e verificar se ele vai romper 200 e buscar os 45, tá? Então é isso que eu vejo aqui em Lojas Renner. Eu acho que também tem alguma coisa... Não, semanal eu acho que tá fraco. Isso aí, no semanal tá bem fraquinho, tem que tomar cuidado, tá? Porque fez um martelo invertido em cima das regiões das médias, então tem que ficar de olho, tá? 60 minutos tem um OCOI, tipo um OCOI de fim de tendência, né? Ele faz uma correção, aí tá gerando um ombro, cabeça-ombro invertido aqui, tá? Se romper essa região, ele termina a tendência, ou seja, a correção, e pode começar a fazer tendências de alta e fazer pivô de alta, tá? Interessante também esse gráfico de 60 minutos de Lojas Renner. Lupa Tech, vamos ver aqui. Lupa Tech tá rompendo uma LTB, não sei se vocês conseguem visualizar aí, tá? Fazendo um pullback para essa LTB rompida, tá tentando, tá brigando, tá? Ativo difícil, tá? Um ativo bem difícil, a gente é mico, tá? Mas tá entrando volume, interessante, volume, quando entra volume forte aí em mico normalmente é para dar uma pancada para cima, então não custa nada a gente ficar de olho, tá? E tá fazendo uma correção para a média de 200, uma correção para o pullback rompido, correção para as médias, então tá interessante, por enquanto tá interessante, vamos ver como é que vai se movimentar aí os próximos dias de Lupatec para ver se a gente consegue uma entrada interessante, tá? Depois do Lupatec, MRV também, né? Outra do setor de construção aí, assim como Cirela. MRV é um pouco mais tranquila, né? Bem linda aqui, né? Rompendo, fazendo um gap de fuga aqui nesse dia, né? Rompendo média de 200, rompendo LTB e agora tá corrigindo aí para um suporte, para uma região da média de 9 no gráfico diário, tá? Interessante aí é o stop, que é relativamente pequeno para uma entrada bem técnica, bem interessante. Então pode botar aí 2,2%, pelo menos abaixo da média de 9 stop, né? Fica interessante, tá? É só isso mesmo, tá? Em MRV, lógico, tem que tomar cuidado. Na stop pequena, a possibilidade de você levar um stop também é maior, tá? Taesa. Cara, há muito tempo que a gente não consegue uma entrada em Taesa, né? Bem lateral, muito lateral, e finalmente ele tá tentando romper essa região. E ainda faz um pullbackzinho aí pra região rompida, né? Então, interessante, né? Uma região brigada. Então ele tá fazendo um pullback pra uma região rompida em cima da média de 9. Bem interessante, tá? Bem interessante, rompendo o máximo aí fica bem legal aí pra gente procurar uma entrada. Lembrando que Taesa, quem gosta muito de Taesa é o pessoal da análise fundamentalista. Então quem gosta de análise fundamentalista já fica de olho aí numa entrada, né? Alinhando aí as duas análises, né? As duas casas aí, o melhor dos mundos, né? Então é isso aqui em Taesa, tá? Eu vou ativar o alarmezinho aqui. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui em Taesa que eu lembre. Não, acho que é só isso mesmo, tá? Papelzinho bonito também, Tasa. Tá? Tasa já estava com essa possibilidade de entrada na quinta e na sexta ele corrige um pouco mais aí para a região da média de 9, média de 21, uma LTB rompida muito de longa data, né? Desde setembro, início de setembro. Então tá interessante, tá? Para romper a máxima, se entrar volume, rompendo a máxima aí, fica bem interessante a entrada de Tasa 4, tá? Uma correção para média de 9 e 21 ao mesmo tempo, né? E um pullback para uma região rompida, tá bom? E também tem aqui Vivo.
tá bom? Vivo tem uma expectativa de fundo duplo aí, tá? Em Vivo. Tô achando bem interessante, tá? O rompimento desse fundo duplo aqui, a ativação desse fundo duplo vai ser bem em cima de um suporte, tá? Que é um suporte bem brigado. Então, legal, cara, legal essa entrada, tá? Rompendo essa máxima. Fica de olho porque o stop também fica bem grande. Então, vamos ver se espera um pullback, alguma coisa do tipo, tá? Para uma possível entrada. Tá beleza? É interessante, né? Uma entrada interessante, né? Uma correção aqui, ó. Interessante, quem pegou no rompimento desse dojizinho aqui já tá até com um lucrinho e o stop já bem mitigado, né? 1.6 já até deu parcial, né? Mas é isso, né? A gente não tem costume de analisar vivo durante o dia, então a gente perde essas oportunidades. Tem dois ativos aqui bem, assim, entre aspas, vamos dizer que é um pouco mais arriscado, tá? Que seria a CESP. CESP está contra a tendência, topos e fundos descendentes, então toma cuidado, tá? Tem a média de 200 em cima, mas se vier romper essa região aí de LTB e média de 200, pode dar um belo de uma entrada, tá? Fez uma correção aqui, né? Faz uma alta bem forte, rompe topo anterior, tá? Chega a tentar romper o topo anterior e está fazendo uma correção para o suporte rompido, para a resistência rompida que virou suporte e ganha força na média no suporte. Então, se entrar volume e romper LTB e média de 200, eu acho que ele dá uma pancada aí pelo menos até R$30, tá? Então, até R$29,50, né? Então, fica de olho aí porque CESP está bem interessante, tá? No semanal, acho que ele corrige. Não, no semanal que tá feia. Tem que tomar cuidado que no semanal ele tá com a estratégia de venda, tá? Uma estratégia de venda no semanal. Então não deixa perder essa região aqui, ó, de R$28 para baixo, tá? Se você estiver posicionado nesse papel e perdeu 28, tem que sair porque ele vai ativar a venda e vai entrar o stop de muita gente. Também tem que sair nesse momento, tá? É isso, cara. CESP é isso, né? A gente sabe que é contra a tendência. E tem Even também, né? Even é um ativo também que rompe uma LTB, tá? Rompe uma LTB e tá fazendo uma correção, uma lateralização depois desse rompimento, tá? Então é interessante, tá? Interessante essa entrada, tá? No semanal ele chegou a dar uma entrada já, né? Se eu não me engano, a gente já analisou essa entrada, tá? Fez essa entrada aqui, mas não andou. Então tá no 0 a 0 ainda essa operação no semanal e no diário pode dar uma oportunidade aí, se entrar volume, romper máximas, vai ficar legal também, tá? É mais ou menos isso, gente. Só isso aí, tá? Só isso não, né? 15 ativos aí para vocês analisarem, para vocês compararem, ver se vocês viram alguma coisa além do que eu tô vendo aqui. Tá, lembrando que IBOV pode fazer uma correção aí, tá, até 100 mil, 99.600, né, que a gente fez análise na sexta-feira. Então toma cuidado que os outros papéis podem dar uma quedinha antes de romper e ativar a entrada, tá? Todo cuidado é pouco. Um abraço, gente. Vamos junto aí.